Fala pessoal, Daniel Machado aqui para falar desse tema, vivendo sobre as águas. Você já ouviu falar sobre andar sobre as águas, mas viver sobre as águas, será que você já ouviu falar disso? Então vamos lá. Vamos começar do começo, como eu gosto de falar, né? E no começo, no princípio, em Gênesis, ali vemos o jardim, né? Mas algo aconteceu ali. Um acidente, né? Que o homem perdeu, Adão foi expulso daquele lugar. Deus tinha construído ali, separando, né, água e terra para ter a vida, e a desordem do homem, né, colocou ele nesse lugar de morte, nessa imagem aí do mar como sendo a morte, como sendo a condenação, como sendo o juízo. Mas não é só isso, a gente tem nesse contexto aí a promessa de um descendente, de um filho, né, de uma semente que ia trazer salvação. Logo em sequência, a gente vê Noé aí, literalmente sendo salvo sobre as águas, e as águas como sendo esse juízo sobre aqueles que não creram nessa mensagem que Noé trazia, né? Então, as mesmas águas que trouxeram juízo e condenação são as águas que trouxeram salvação. Logo em sequência, né, a gente vê aí Babel, né, Babilônia, a Torre de Babel, como uma tentativa, né, de não ser mais afogado pelo dilúvio, né? Isso ressalta Flávio Josefo em seu registro histórico, né? E ainda assim, esse intento humano não consegue, Deus traz sobre ele juízo e essa torre cai, né? Então esse é o antigo caminho de morte, né, estabelecido aí pelo pecado. Abraão, né, vem da Caldeia aí, né, da Babilônia, e é o primeiro homem a cruzar as águas aí, o primeiro homem a andar sobre as águas, né? Já que Pedro naufragou por falta de fé, Abraão, sendo o pai da fé, né, ele é o primeiro aí a andar sobre as águas, né, nessa figura ilustrativa aí. Em sequência, o que vemos, né? Esse povo, essa família de Abraão, né, acaba se tornando uma nação e ela é salva, é acolhida pelo Egito. Esse acolhimento acaba se tornando escravidão e se levanta aí mais uma grande estátua, um grande império. Faraó aí atenta contra o povo de Deus e Israel, né, tem esperança de salvação através de um bebê que é tirado das águas, né? Moisés tirado das águas. E as imagens não param por aí, porque o próprio povo ele cruzou as águas do Mar Vermelho, né? Então a salvação veio através do cruzar de águas, né? Então eles saíram da escravidão, sendo que ao cruzar as águas, eles não chegaram no destino, eles chegaram num deserto, né? Então nesse deserto, Deus estabeleceu aí o tabernáculo, que tinha a imagem do Éden, né, representada na sua decoração, daquele lugar de origem do qual o homem não deveria ter saído. E Deus estabelece também um calendário profético, né, 3 grandes festas, né, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, que falam desse momento, né, de resgate, salvação, transição, né? Então seriam 2 travessias e um deserto no meio. Esse é o padrão que observamos. E em sequência temos aí, né, a travessia do Rio Jordão, que é a última travessia antes de chegar na Terra Prometida. Então esse é um padrão que a gente pode ver que se repete mais na frente. Logo em sequência vemos o rei Davi também andando sobre as águas, né, um homem segundo o coração de Deus, que tem uma importância muito grande, né, não só pela aliança e promessa que tem através da sua casa, mas ele vence um grande gigante, uma grande estátua aí, né, o gigante Golias, que falava blasfêmia contra o povo de Deus, é destruído pela pedra de Davi, né? Vejam que interessante. Através de seu filho Salomão, né, Davi estabelece aí um templo, né? Agora Deus já não estava mais entre as tendas, agora Deus estava entre as casas, né, da grande cidade aí, do grande reino de Davi, representado aí através de Salomão. E se levanta mais uma grande estátua, um grande gigante aí, né, a Babilônia, e destrói esse templo, né? Então esse padrão dessas grandes impérios, dessas grandes estátuas, atentando contra o povo de Deus e sempre nesse caminho descendente aí de profundidade, de profundeza, de abismo, né? Então percebemos nesse pequeno resumo aí da história que Deus estabelece, né, mais de uma aliança, né? Então, às vezes a gente conhece o livro por Antigo Testamento, Antiga Aliança, mas na verdade são muitas alianças estabelecidas e a única que dependia de uma contrapartida humana é a do Sinai, né? Sinaítica ali, estabelecida entre Moisés e Israel.
ela dependia da obediência, da contrapartida do povo de Deus, né? As outras alianças com Noé de não mais destruir a terra, né? De Abraão possuir todas as nações, né? Dele saírem reis, né? De ele abençoar todas as famílias da terra, né? E de Davi, né? De que da descendência dele viesse esse rei eterno, do reino eterno. Todas essas alianças, elas estão mantidas e estão cumpridas em Cristo, né? E aí a gente vem justamente para essa pergunta, como e quando tudo isso ia acontecer, né? A partir desse momento da história parece que tudo está ficando pior, mas como e quando tudo isso vai acontecer? E o como e quando é Cristo, né? Jesus, Filho de Deus. Então ele se faz carne, né? Vem ao mundo e ele é tirado das águas, né? Seu primo aí o tira do Rio Jordão, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? A aliança que tinha se tornado obsoleta, né, que dependia do sistema sacrificial, né, ali levítico, agora ele mesmo derrama do seu próprio sangue e estabelece um novo sacerdócio, né, uma nova lei, um novo mandamento. Então ele é tirado das águas e ele passa pelo deserto dele. E eu não falo daqueles 40 dias, eu falo da cruz, né, do abandono aí da cruz, desse momento aí, sendo que ele não fica morto, ele ressuscita. Então ele cruza as águas pela segunda vez, 2 travessias e um deserto, né? Então essa aí é a plenitude dos tempos, né? E não poderia ficar barato, né? Se levanta mais uma grande estátua aí, né? Essa estátua seria Roma, né? Primeiramente na pessoa de Pilatos, que destrói o templo, do qual Jesus disse que reconstruiria em 3 dias, né? Mais na frente nós vemos aí que o próprio Nero, né, faz a primeira grande perseguição e vemos também Tito, né, na destruição desse segundo templo que foi reconstruído, né? Então esse padrão, né, de grandes impérios perseguindo e atentando contra o povo de Deus se repete mais uma vez. E Jesus, né, ele como um novo sacerdote, ele comissiona, né, sua grande família, seus irmãos, né, e os seus discípulos para serem o quê? Pescadores de homens, né? Tirar os homens dessa profundeza, dessa morte, né? Então ele manda fazer discípulos como? Batizando, né? Tirando das águas. Então se estabelece aí um novo e vivo caminho, né? Vimos aquele antigo caminho de morte e agora através de Cristo nós temos um novo e vivo caminho. E se vemos o padrão que a gente está observando, né, 2 travessias e um deserto. Então, esse deserto aí, né, é o novo e vivo caminho, né, onde não estamos mais andando na profundeza, no abismo, né, de morte, estamos andando sobre as águas, estamos vivendo sobre as águas, mas ainda assim num caminho de santificação, de transformação, de conhecer a Deus. E se tornando, né, perseverando em fidelidade até a segunda travessia, que seria aí a ressurreição, né, de todos os santos. Mas não poderia ficar barato novamente, né? Apocalipse fala de uma besta que emerge do mar, né? E a própria palavra fala que bestas são grandes impérios, né? Então vai surgir aí uma grande estátua aí, né? Um grande império que vai atentar falar blasfêmia, tal qual se repetiu em todos os grandes impérios aí, né? Não sem muita criatividade, mas a gente vê aí que esse abismo, esse mar, né, vai chegar ao limite dele e ele já não mais existirá. E como houveram juízos, né, temporários para cada grande império no seu tempo, né, vai haver um juízo que é eterno, né? Então esse juízo eterno vai ser estabelecido aí, essa é a nossa confiança. E aí o que é que vai acontecer? Novos céus e nova terra, no quais habitam justiça, né? Enfim, será na terra como é no céu, porque o grande imperador de todos, o grande rei dos reis, o Senhor Jesus, vai reinar aqui na terra com todos os seus, né? Então, esse é o panorama dentro da questão de história, propósito, né? E tudo o que a gente vê na palavra aí. E como foi na estátua de Daniel lá, né? Que essa pedra não cortada por mãos humanas, né? Ela virou uma montanha, e essa montanha tomou toda a terra, né? Então essa é a nossa esperança e é o nosso desejo. Vem logo, Rei Jesus, que seja aqui na terra como é nos céus. Beleza, pessoal? Espero que tenha abençoado vocês e fui!